Acompanhar aqui parte do comunicado. A decisão foi unânime a decisão anunciada há instantes. E o Banco Central diz que no cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária. Então, o Banco Central dizendo que é preciso ter cautela neste cenário de incerteza e, em se confirmando o cenário esperado, o comitê antecipa uma continuação na interrupção do ciclo de alta dos juros para examinar os impactos acumulados do ajuste já realizado, ainda por serem observados, então avaliar se o nível corrente da taxa de juros, considerando sua manutenção por um período bastante prolongado, é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. A gente consegue espelhar o comunicado que foi divulgado agora há pouquinho. O comitê enfatiza que seguirá vigilante e que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste, caso julgue apropriado. Portanto, esse penúltimo parágrafo do comunicado, que é onde o Banco Central normalmente traz pistas do que pode fazer nas próximas reuniões, efetivamente não traz uma novidade. Ele diz que o cenário continua sendo marcado por elevada incerteza, o que exige cautela na condução da política monetária. E aí, em se confirmando esse cenário de incerteza, o comitê diz que vai continuar com esta interrupção no ciclo de alta, não traz nenhuma indicação de queda, pelo contrário, né? Ele diz que está interrompendo a alta para analisar o impacto acumulado do ajuste já feito, ainda por serem observados. Ou seja, o Banco Central deixa muito claro que ainda haverá impacto a ser observado na economia. E então ele avalia se o patamar corrente do juro é suficiente para assegurar a inflação à meta. O texto aqui me parece mais duro do que o mercado se posicionou nos últimos dias, com a possibilidade de um corte no fim deste ano, como a aposta cresceu ao longo das últimas sessões. Este comunicado traz ainda aqui as projeções, as atualizações aqui no finalzinho. O Banco Central prevê aí, olha, a gente tem a expectativa de um IPCA de 4,9 no fim deste ano, 3,6 para o ano que vem, um número bem inferior à expectativa do mercado financeiro, e 3,4, que é para o período de 12 meses encerrados no fim do primeiro trimestre de 2027. E aí aqui, deixa eu só puxar aqui a parte externa, só para a gente ler um trecho do comunicado aqui. O ambiente externo está mais adverso, incerto, em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente acerca de suas políticas comercial e fiscal e de seus respectivos efeitos. Consequentemente, o comportamento e a volatilidade de diferentes classes de ativos têm sido afetados com reflexos nas condições financeiras globais. Tal cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por tensão geopolítica. Então, o Banco Central dizendo que o cenário externo adverso, incerto, especialmente por causa dos Estados Unidos, da política comercial do governo americano e também das dúvidas sobre as contas públicas por lá, né? Aquela lei aprovada pelo Congresso americano que permite o aumento do endividamento do governo americano gera muita cautela entre os investidores e isso continua sendo um fator de dúvida sobre as contas públicas dos Estados Unidos. Sobre a atividade, o Banco Central diz aqui no parágrafo seguinte, em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade tem apresentado, conforme esperado, certa moderação no crescimento, mas o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação. Os riscos, e aí aqui esse parágrafo trata do balanço de riscos, né? Os riscos para a inflação, tanto de alta quanto de baixa, seguem mais elevados do que o usual. Entre os riscos de alta, o Banco Central cita 3. 1. Desancoragem das expectativas por um período mais prolongado. 2. Uma maior resiliência na inflação de serviços.
em função de um hiato do produto mais positivo. E 3, conjunção de políticas econômicas externa e interna que têm um impacto inflacionário maior que o esperado, por exemplo, via taxa de câmbio persistentemente mais depreciada. E o Banco Central também menciona 3 riscos baixistas para a inflação. São eles: 1, eventual desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada do que a projetada. 2, desaceleração global mais pronunciada, decorrente do choque de comércio e de um cenário de maior incerteza. E 3, redução nos preços das commodities com efeitos desinflacionários. E aí, olha que interessante, o comitê abre um parágrafo aqui sobre as tarifas. O comitê tem acompanhado com particular atenção os anúncios referentes às tarifas comerciais ao Brasil, reforçando postura de cautela em cenário de maior incerteza. Além disso, segue acompanhando como os desenvolvimentos da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros. É só um parágrafo, é só uma frase, na verdade, mas o Banco Central abre essa frase neste comunicado dizendo que tem acompanhado com particular atenção os anúncios referentes à imposição pelos Estados Unidos de tarifas comerciais ao Brasil. Além disso, o comunicado continua dizendo aqui que o cenário segue sendo marcado por expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho. Para assegurar a convergência da inflação à meta, em ambiente de expectativas desancoradas, diz o Banco Central, exige-se uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado. E aí, o Banco Central conclui dizendo que decidiu, assim, diante desse cenário, manter o juro em 15%, entendendo que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, sem prejuízo do seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços. Essa decisão também impacta a suavização das flutuações do nível de atividade e do fomento do pleno emprego. É o Banco Central falando até do pleno emprego, não tem mandato duplo como o Fed, mas citando ali que ele também está de olho nessa história. O Banco Central, então, manteve o juro exatamente como esperado pelos analistas, num placar unânime e não indicando, pelo menos na minha leitura ali, não indicando quando pode começar o eventual corte. O mercado acabou se posicionando ao longo dos últimos dias com uma aposta de que o corte pode começar no fim do ano, mas o Banco Central, pelo menos na minha leitura aqui, nessa leitura quente, não trouxe pistas sobre isso.